E aí galera, cheguei aqui no Brasil! Hoje, um coreano, Dong, coreano, foda, maravilhoso, gostoso, sabe? Um coreano, o que eu achava o Brasil? O que eu achava o Brasil antes de vir pro Brasil e depois cheguei no Brasil? O que tem diferença entre dois, meu estereótipo, entende? Eu quero falar sobre isso, sabe? Pra explicar nisso, eu vou falar uma coisinha. Por que eu cheguei no Brasil? Porque eu tenho um irmão mais novo, sabe? Ele queria aprender futebol, ele queria ser jogador. Então, ele queria ir pro Brasil. E aí minha mãe falou assim: Dong, tu tem que ir pro Brasil logo com teu irmão. Porque ela tinha medo que meu irmão ia sozinho no Brasil, porque ele tinha 11 anos, sabe? E eu tinha 15, 16 anos, entende? Então ela quer que eu vá com ele como se fosse responsável, entende? Mas só que naquela época eu não queria ir pro Brasil de jeito nenhum, sabe? Brasil? Como assim, mãe? Sabe? Eu fiquei assim, por quê? Eu pensava, desculpa, mas eu pensava o Brasil é um país pobre. Porque naquela época não tinha muitas informações sobre o Brasil, porque não tinha desenvolvido conhecer nessa, sabe? Como se fosse Facebook, Instagram. Não tinha desenvolvido, porque naquela época é 2010, se não me engano. 2010. Então, eu pensava exatamente o país pobre, o Brasil. Mas só que o Brasil é famoso de samba, famosos de futebol, tem muito jogador famoso, foda assim. Então eu pensava, os brasileiros jogam muito bem futebol. Só que o Brasil tem uma pessoa mais moreno, sabe? Então eles jogam futebol sem camisa, na rua, uma bola meio estranha, sabe? Eu imaginava assim o Brasil, sabe? E aí eu pensava, não quero ir pro Brasil, como assim Brasil, sabe? Não tem como. Mas eu decidi que vir pro Brasil, né? Porque eu não queria estudar. Aquela época eu não queria estudar na Coreia, porque é foda na Coreia. Mas enfim, voltando. Então eu não queria estudar na Coreia, então eu decidi vou pro Brasil. Mas quando eu cheguei no Brasil, quando eu cheguei no São Paulo, nossa, meu Deus, era outro mundo. Era totalmente diferente do que eu achava. Nossa, não era um país pobre, sabe? Tem um prédio altão, caramba, sabe? Eu fiquei assustado. Nossa, eu era idiota, mano, sabe? Muita diferença. Minha cabeça era muito totalmente. Não era país pobre, entende? Eu não morava em São Paulo primeiro, eu morava em Minas primeiro, né? Eu tava passeando em São Paulo um pouco, depois foi em Minas, sabe? Mas só que eu morava uma cidade rural, sabe? Chama Araguari, acho que ninguém conhece. Eu morava em Araguari. Então lá era tranquilo, sabe? Era super tranquilo. Eu não sabia, naquela época eu não sabia o Brasil tão perigoso assim. E pessoal do Minas, não sei, porque eu morava um cidade exterior, né? Então não sei, por causa lá é exterior, mas pessoal do Mineiros era muito boa, sabe? Nossa, eles eram muito simpáticos, sabe? Então eu pensava, Brasil, nossa, Brasil é maravilhoso, sabe? Eu tenho que morar lá no Brasil. Nossa, pessoal, Brasil é foda. Eu pensava assim, nossa, pessoal muito tranquilo, tinha uma rua muito lindo, sabe? Não tem como não morar no Brasil, eu pensava. Depois me mudei em São Paulo, né? Eu morava em um bairro chamado Bom Retiro, sabe? Um bairro coreano, Bom Retiro, né? Então lá só tinha coreano, só falava com descendentes, sabe? Só bebia com descendentes, foi no balada com descendentes, Aquela época, eu gostei daquela época, só que eu sentia um pouquinho medo na rua, sabe? Como é que eu ando sozinho? Nossa, medo. Porque meu amigo descendente falava, o Brasil é perigoso. Nossa, como tu achava que o Brasil é seguro? Porque eu morava um estágio exterior, sabe? Então eu pensava o Brasil é tranquilo, mas meu amigo falou, é perigoso, tu não pode andar sozinho. Mas tem um horário que eu ando sozinho, eu sinto, nossa, como é que eu faço? Vou chamar táxi, meu Deus, como é que eu faço? E depois me mudei pro Porto Alegre, né? Nossa, eu quase assaltei várias vezes em Porto Alegre. Então eu realmente sentia, o que eu sentia no Brasil é perigoso. E eu estudava ensino médio aqui no Brasil, mas só que eu estudava uma escola
estadual, sabe? E depois eu fiz cursinho. E aí conhecia bastante pessoa que estudava na escola particular, no ensino médio. Depois estou estudando em faculdade particular, né? Chama SPM. Então, o que eu achava isso? Nossa, tinha muita diferença entre dois. Escola particular, escola estadual. Tem muita diferença. Onde eu estudava ensino médio, aquele escola estadual, tem professor muito bom, sabe? Mas tem um professor muito ruim, sabe? Porque ela chega e dá aula lendo o livro, sabe? Só lê. Ah, primeiro parágrafo você lê, segundo parágrafo você lê. E a gente lendo, termina a aula. O que eu pensava, tem muita diferença entre pobres e ricos, sabe? Porque os pobres, desculpa que eu falei pobre, mas uma pessoa que não tem muito dinheiro com pessoa rico, eles têm que trabalhar. E aí, mas eles queriam estudar, né? E aí eles fazem cursinho. Então, dia todo eles trabalham, à noite eles fazem cursinho, trabalha, cursinho. Ele, uma pessoa assim, não tem tempo para estudar. E a escola não ensina muito bem. Então, eles demoram pra entrar na faculdade. Ele entra na faculdade, mas ele tem que pagar dinheiro, não é? Então, ele tem que trabalhar de novo, trabalhando, estudando, trabalhando, à noite estuda na faculdade. Então eu perguntei, por que não estuda na faculdade federal? E meu amigo falou, Dong, faculdade federal é quem tem dinheiro. Federal, ele estuda de manhã, à noite, à tarde, todas. Então ele não tem como trabalhar, mas ele tem que trabalhar. Porque lá na Coreia, escola médio ensina muito bem. Tem um monte de livros, pode estudar. Mas no Brasil não tem muito livro desenvolvido assim, compra na livraria assim. Não tem, sabe? Então não tem como estudar sozinho, sem gastar dinheiro. Então eu pensava, nossa, que é isso? Coisa muito triste. Esse momento, esse momento, o que eu tô pensando no Brasil é país rico e país de liberdade, sabe? Porque o país coreano é um pouquinho fechado, meio fechado, não é? Mas o Brasil, liberdade, nossa, só que é um pouquinho perigoso, não é pouco, muito perigoso. E tem muita diferença entre dois países, pessoal que não tem dinheiro, que tem pessoal tem dinheiro, tem muita diferença. Mas eu gosto do Brasil. Eu sempre falo pro meu amigo, chega no Brasil, viaja pro Brasil. Eu sei que é um pouquinho caro a passagem, não é pouco, é muito caro. Mas chega no Brasil, vamos viajar. Eu sempre falo pro meus amigos, porque o Brasil é um país muito legal. Tem muito pontos de turismo legal para viajar. Então eu sempre recomendo pro meus amigos coreanos, vem pro Brasil, país legal. Mas tu tem que cuidar, segurança. Esse vídeo é até aqui, então muito obrigado quem assistiu até todo esse vídeo. E quem gostou desse vídeo, coloca like, comenta. E como é que fala mais? Peraí. Selar, não precisa comentar, não precisa selar, coloca like. Então, até mais.